Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre macroeconomia e perspectivas do mercado, mas o principal não é nem o tema aqui, é a pessoa que a gente convidou que estava escondido aí em algum lugar do planeta e hoje a gente resgatou ele e ele vai vir aqui falar para você. Mas antes de apresentar o nosso convidado, queria dar aqui as boas-vindas primeiro ao Luca Benedetti, do meu lado esquerdo, meu co-host. E aí, Luca, É tudo o Daniel tranquilo? Fraga, o convidado? Não, peraí, não, ainda não estamos assim. Ia ser uma live, né? Se a gente fizesse, né? Ainda não. Talvez um dia. Mas, Não, tudo tranquilo, tudo numa boa. Graças a Deus aí, mercado subindo. E esse aí. maravilha. Bom, e direto aí, nosso correspondente internacional de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rony Schuster. E aí, Rony, tudo certo com você? Tudo certo, boa tarde aí, galera. Como eu falei antes, já vim aqui pegar uns pão de queijo, uns cafezinho. Daqui a pouco volto pro Rio aí. Maravilha, passar calor lá. Maravilha. Hoje o nosso convidado é um cara que estava escondido aí. A gente até desconfiou que ele tinha sido sequestrado, mas como ninguém pediu resgate, a gente não soube o que aconteceu. Estou aqui do meu lado direito com o Orlando Teles, que dispensa apresentações, mas queria que você falasse para o nosso público aí com que idade você começou em cripto e o que você está fazendo hoje. Conta pra gente. Pô, cara, tem um bullying com a idade que é foda, né? Não, é que você tem 12, então você É, começou com 9. 9 não, pô, tem 5 anos, então foi com 7 ali, pá. Mas tô brincando, pô. Primeiro, um prazer tá de volta, né? Dos primeiros, acho que é o primeiro podcast que eu tô. Não, o segundo podcast que eu tô fazendo desde que eu voltei pro mercado. Passei. Podcast, mas aparições eu já vi você no meu Instagram infinitas vezes agora. Ah, cara, as pessoas estão com saudade, né? É De vez em verdade. quando. Pô. Passei 5 meses fora do mercado, mas, pô. Tirei um pouco desse tempo, quis refletir um pouco sobre a vida e tal. Foi um período bem legal. Tipo, enfim, precisava resolver algumas questões profissionais, pessoais. Pensei em algum tempo até parar de produzir conteúdo, foi um período interessante. Depois li muito sobre, enfim, acho que a época mais essencial da minha vida, li muito sobre niilismo, sobre absurdismo e tal, até entender que, pô, pra mim produzir conteúdo sempre é um prazer, sempre é uma forma que, sei lá, uma forma de propósito da vida. Mas me apresentando um pouco, tô no mercado de cripto ali desde 2018, então tenho 5 anos de experiência. Pô, acho que junto com o André fui algumas das primeiras pessoas a pensar de forma fundamentalista no mercado cripto, né? Desenvolvi algumas teses legais ao longo dessa jornada. Ajudei a formar alguns analistas do mercado. O Rony mesmo foi um cara que, pô, convive bastante com ele. A gente já trocou algumas figurinhas juntos. O André também, a gente já fez research junto. E eu acho que me resume um pouco isso. Maravilha. Cara, acho que todo mundo aqui que tá ouvindo e a gente aqui tem uma curiosidade muito grande para saber sua opinião, assim, de quantos zeros Shiba Inu vai cortar até o final do ano. Cara, Cara, mas brincadeira. Eu queria mais pegar sua visão construtiva primeiro para a gente começar esse bate-papo sobre o mercado cripto atualmente, né? A gente veio de 22 aí horrível, né, para todo mundo do ponto de vista de preço, né, e de desvalorização desse mercado e até um caráter um pouco da visão que o mercado tradicional passou a ter do mercado cripto, principalmente com o final do ano ali com a derrocada da FTX, mas queria entender sua visão para esse ano de 2023, né? O que a gente teve de construção, que coisas que você está olhando de maneira interessante, aí sinta-se à vontade para abrir seu coração. Pô, maneiro, cara. Eu acho que 22 ele foi o ano da desalavancagem, né? Então, a gente tava vindo no mercado num cenário de 2 anos que o dinheiro basicamente não valia nada. A gente teve taxa de juros negativas em boa parte do mundo. E, cara, você precisava escoar esse dinheiro para algum lugar, porque se você deixasse ele parado, você ia perder dinheiro. Essencialmente era isso. E todo mundo achou que isso ia continuar para sempre. E essa dinâmica especulativa do mercado de capitais, ela é uma dinâmica especulativa que ela nasceu ali em 2008, com um pouco da mudança do Fed podendo comprar ativos, né? Quando a gente mudou muito da dinâmica do Fed de comprar ativos, a gente gerou toda essa dinâmica especulativa que cada vez mais que o governo injetava capital, o capital não ia para a economia real, ia para o mercado financeiro. E 2020 eu acho que foi o auge desse período, 2020 e 2021, então a gente subiu muito o mercado de cripto. Junto com isso, quando a gente teve essa primeira mudança, esse primeiro aceno, ó, vamos mudar a dinâmica de taxa de juros, o dinheiro vai voltar a valer alguma coisa. O que aconteceu? A gente passou por um processo de desalavancagem global, isso refletiu no mercado de cripto, só que essa desalavancagem inicial no mercado de cripto também mostrou um monte de cenário especulativo e também um monte de dinheiro que não existia na prática, estruturas de alavancagens internas de cripto, que gerou toda essa crise, gerou todo esse ciclo de bear market que a gente está vivendo. 2023 foi um ano que é interessante, né? Que ele começou com a alta de praticamente todos os mercados, porque basicamente ninguém achava que dava para cair mais, e caiu bastante.
E com um leve aceno do Fed de tipo, olha, talvez a gente chegou no momento de repensar a nossa taxa de juros. Por quê? Porque a inflação começou a ser controlada. E mais do que isso, porque alguns grandes bancos começaram a quebrar. A gente teve ali o início da crise do Silicon Valley Bank, e a crise do Silicon Valley Bank é um ponto muito delicado em todo o cenário macro. Por quê? Porque basicamente a maior parte das empresas de tecnologia americana, elas estão ali associadas ao Silicon Valley Bank, especialmente as startups. Quando você vai fazer uma rodada de investimento no exterior, é muito comum você abrir a sua conta no Silicon Valley Bank. Quem já teve alguma experiência nisso sabe muito bem do que eu estou falando. E você deixar isso quebrar, pô, você ia significar quebra de inúmeras venture capitals, de inúmeras empresas de tecnologia e, naturalmente, talvez a quebra gerar uma quebradeira no setor hoje que é mais importante dentro da bolsa, que é a parte de tech. Então, você teve esse resgate e esse aceno de resgate quando a gente injetou 300 bilhões de dólares na economia por conta da quebra do Silicon Valley Bank, tudo voltou magicamente a subir mais um pouco. E para mim, esse é um ponto muito interessante, porque uma reflexão que eu faço de tudo isso talvez esse início de ano, não é que cripto te deixou mais rico. Na verdade, cripto só evitou de você a ficar pobre. Porque a gente está muito acostumado a precificar as coisas baseado na linha de uma moeda base fiduciária, especificamente em dólar. Só que a questão foi, 2023 não foi um período que as coisas voltaram a ficar boas. Foi um período que o dólar se desvalorizou ainda mais e as outras coisas se valorizaram. Essa é a minha visão. Não acho que a gente hoje tem infraestrutura suficiente para começar um novo ciclo de bull market em cripto. Uma das teses que eu mais gosto é o ciclo preço-inovação da A16Z. E o tempo que entrou capital no mercado de cripto, de venture capital para maturação, foi 2021. Cara, não deu tempo para a gente maturar capital e começar a gerar mais riqueza. A gente ainda não chegou nessa fase. Então, para mim, hoje a gente está vivendo muito mais um respiro especulativo do que a gente passou naquela crise da crise de 22, do que propriamente a gente está voltando para um ciclo mais perene de alta ou mais justificado de alta. A menos que aconteça uma coisa muito absurda do ponto de vista macro, eu não acho que a gente vai entrar num novo ciclo de alta no sentido de que cripto estaria gerando valor e você está ganhando poder de compra por estar em cripto. Eu acho só que hoje quem está em cripto, pelo menos em 23, preservou poder de compra porque não foi cripto que subiu. Na minha visão, o dólar desvalorizou. Perfeito. Eu acho que tem muito desse ciclo que reflete aquilo que a gente viveu, talvez naquela recuperação do mercado em 2018, 2019, em que a gente teve também essa espécie de ciclo especulativo em que a gente foi quase buscar lá um all-time high, ainda em 2019, antes do halving, e depois as coisas descambaram e caíram de novo. Acho que existe essa precipitação das pessoas se precipitam e falam, o halving tá logo ali, e por conta disso existe esse front run do mercado e que uma hora ele perde fôlego e aí as coisas tendem a entrar no ciclo normal, né? E a gente espera o resto do tempo até que tem aquela fagulha do halving para que o ciclo de alta recomece. É discutível que o próximo halving ele talvez inicie um ciclo de alta, porque você tem um impacto cada vez menor do halving e tudo mais. Mas acho que por um quesito de narrativa mesmo, a gente vai ter talvez uma alta ali próximo da data do halving, né? O cenário, até mesmo se a gente para pensar, cada vez mais o Bitcoin em si, ele ocupa um espaço menos relevante para cripto. No sentido de quando a gente fala, novas tecnologias, fatores que motivam a linha institucional tá adotando cripto, você começa a encontrar outras narrativas que não aquela narrativa ali de ou uma reserva de valor digital, ou aquela lógica de um ativo descorrelacionado. Eu acho que a narrativa de cripto como ativo descorrelacionado depois de 2020 caiu muito por terra. Agora, a cripto dialoga com o mercado tradicional e cripto é um ativo especulativo dentro do mercado tradicional. Ele vai ter correlação necessariamente. Acho que a gente ainda precisa desacoplar essas narrativas. Mas para mim o halving, cara, para mim ele é uma das melhores jogadas de marketing da história. Em que sentido? Beleza, é uma parada que todo mundo sabe que vai acontecer de 4 em 4 anos. Talvez quando a gente falava de cripto em 2015, 2016, não era uma informação consenso. Porque as pessoas que estavam entrando lá não faziam nem ideia do que estava acontecendo. Agora, quando a gente fala de cripto em 2023... é uma informação consenso. Todo mundo que está olhando, o investidor institucional que está olhando para cripto, ele sabe do halving. Só que o halving, ele é sempre uma lembrança de 4 em 4 anos que, olha, parabéns, a blockchain continuou rodando bem, funcional, e a gente respeitou nossa política monetária. E vira um evento quase que de comemoração do mercado. Isso é muito interessante. Vai ser o meu segundo halving que eu vou pegar no mercado. E eu lembro até hoje do meu primeiro halving, que eu assisti às lives das pessoas, e as pessoas falavam do halving passado e começavam a falar, onde vocês acham que a gente estará no halving futuro? Quase como se fosse realmente um marco. Quase como se fosse a virada do ano de cripto.
E eu acho que o halving tem esse efeito meio nostálgico, esse efeito realmente de marketing, esse efeito de relembrar pra gente tudo de cripto. Não acho que ele vai ser um fator decisivo do ponto de vista do novo ciclo. Talvez um ponto que chame atenção. Uma das últimas conferências que eu fui foi uma conferência no ano passado em West Palm Beach, que eu tive a oportunidade de assistir a COO da Uniswap, o CEO da Aave, o CEO da Compound e o CEO da Synthetics falando sobre bull market. Falaram sobre bull e bear market. E o senhor da Compound, ele me falou uma coisa que eu achei muito marcante pra mim. Que ele falou, cara, ninguém nunca sabe o que vai gerar o próximo bull market. Uhum. A gente pode até ter a nossa teoria, ciclo preço e inovação. A gente tem a teoria, a gente está construindo as infraestruturas, data viability, ZK rollups, optimistic rollups, estruturas de mensagerias de layer 0. Mas, beleza, tudo isso vai dar lugar para a gente criar um DEP que a gente não faz ideia do que, e esse DEP motivar eventualmente um bull market, é o que a teoria de maioria das pessoas tem. Só que a gente não sabe exatamente o quê. E ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando eu criei a estrutura de liquidity mining na Compound, foi o primeiro ativo e foi o que despertou o bull market de 20, eu não fazia ideia que aquilo ia gerar o bull market. E eu acho que vai vir uma outra coisa que a gente não faz ideia. Talvez o halving vai relembrar a gente dos momentos legais de cripto. Mas eu acho que ainda vai ter precisa ter alguma coisa a mais ali. Não sei se é real world assets, não sei se é um ciclo de layer 2 com todo mundo fazendo liquidity mining diferente, não sei se é uma tecnologia nova que com processamento de layer 2 e a possibilidade de comunicação, de redução de fragmentação de liquidez com data viability e layer 0, a gente vai criar alguma coisa nova, não sei ainda o que é, mas eu sinto que a gente vai ter ainda esse momento no mercado de cripto. E acho que uma coisa interessante é que você tem essas inúmeras possibilidades, né? Acho que eu tava revisando. Eu sempre gosto de ver procurar tantas coisas que eu escrevi, quantas coisas que eu li 2, 3 anos, 4 anos para trás. E eu pego os slides da Consensus de 2017 e as teses ali dos fundos era basicamente pegaram uma sala e fizeram meio que um momento lá, uma tarde inteira, só com VCs falando sobre tese. Cara, a verdade, em 2017 não existia uma tese consistente. Hoje, se você olhar aquela tese de VC e qualquer pessoa que dentro do mercado que analise esse mercado de forma fundamentalista, aqui no Brasil mesmo, ele vai ter uma tese mais robusta do que, por exemplo, a Multicoin Capital tinha lá atrás. Porque é um mercado muito incipiente. Hoje você tem todas as possibilidades que você está falando, né? A gente não sabe de onde vai vir o bull market, mas acho que a receita de bolo é muito boa. Você tem capital intelectual, tem capital financeiro e tem, assim, inúmeras propostas de melhoria, tanto de infraestrutura, quanto de DEPs, quanto de jogos e uma série de outras coisas. Então, acho que, apesar de não saber, a gente entende que essa receitinha, ela acaba gerando essas inovações, né? Assim, eu acho que, cara, depois que a gente passou de 2020, o mercado de cripto ele não é mais o mesmo. Eu não esqueço até hoje, o dia que eu li um relatório da Bitwise, que o analista-chefe deles falou em 2021 durante a crise da Ucrânia. Cripto parou de ser uma coisa de nerds e geeks que estavam trancados nos seus quartos e passou a ser uma questão de segurança nacional. Por que essa frase me marca? Porque ele falou, cara, há 3 anos atrás, se começasse uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ninguém ia estar nem aí pra cripto. Porque cripto não tinha tamanho, não tinha liquidez, não tinha estrutura suficiente para eventualmente um país coibir uma sanção da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos atualmente. Hoje, cripto tem esse caminho. Não é absurdo a gente pensar que o cripto sendo usado para coibir uma sanção de um país da proporção da Rússia, de importância geopolítica, etc. Então eu acho que cripto ele chegou já nesse estágio de tipo, beleza, ela é uma coisa grande demais para não incomodar reguladores, para não incomodar as pessoas e a gente não discutir. E eu acho que muito do que a gente está vivendo da pressão norte-americana do ponto de vista de regulação é isso. Cripto se tornou uma coisa grande demais para isso. Cara, se parar para pensar, a crise da FTX tá se tornando uma das maiores crises políticas dos Estados Unidos. Pô, o Gary Gensler, a própria gestão Biden tá tomando uma pressão gigantesca. Por quê? Porque, pô, esse cara aqui era um dos seus maiores doadores de campanha, vocês passaram um super pano para eles, e agora ele fez 250 bilhões de dólares sumir da noite pro dia. Se você pega, cara, o CEO que assumiu ali na FTX, ele falou, cara, esse caso é tão emblemático quanto o caso Enron, que talvez todo mundo que já estudou em economia e administração viu esse caso, porque é o maior escândalo do ponto de vista financeiro, de ética, dos últimos tempos. E a FTX ganhou esse status, cara. Então, tipo assim, pô, cripto já é grande demais pra não ser ignorado. Agora, eu acho que a gente tá vivendo um momento que é um momento meio de ou cripto vai dar o clique, e o que é o clique pra mim? É a gente começar a criar usabilidade não pro criptonativo, que hoje tudo é feito pro criptonativo, mas para as pessoas comuns. E aí, daqui a 5 anos, a gente vai estar falando de um mercado que cresceu talvez 10, 50 vezes, que é um pouco do que a projeção da A16Z fez. A gente deve estar hoje entre 20 a 100 milhões de usuários. A gente vai estar batendo 1 bilhão de usuários ali em 2030. Ou
aqui nós 4 vamos estar desempregados e a gente vai ter que achar outro mercado para cobrir. A vantagem é que daqui uns 2, 3 anos a gente descobre se a gente vai ficar milionário ou se a gente vai ficar desempregado. Um dos dois é certeza. Essa é uma boa. É, Pode falar, Rui. não, eu acho que esse ponto aí da gente ficar desempregado, não sei se eu tô sendo otimista, mas não vai acontecer, né? O que a gente tava falando com o Eric antes, né? Cripto já chegou num ponto que não dá para voltar mais atrás. É justamente esse ponto, né? Estão vendo casos de uso aí, até mesmo em coisas que a gente é um pouco contra, digamos assim, a própria Rússia usando o cripto aí para fugir de sanções, negociações com China, com diversos outros países também, é algo que é muito relevante aí no mercado, né? Mas, cara, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre essa questão da regulação americana, né? A gente veio discutir um pouquinho também antes com o Eric. A gente está vendo isso ser uma crise muito partidária, justamente por causa, por exemplo, do que você falou, né? Do grande aporte financeiro aí, por exemplo, do SBF no Partido Democrata, né? E diversos outros congressistas republicanos aí muito a favor de cripto, fazendo muito mais essa divisão aí que a gente está vendo. Como é que você encara isso aí para o ano que vem, principalmente focado aí no ano de eleição, né? O Biden acabou de falar que vai concorrer à reeleição, a gente tem aí todo o Partido Democrata quase alinhado com essa política anti-cripto. Como é que você acha que isso vai evoluir aí? Isso foi tratado também no próprio reporte da 16Z agora, né? Os Estados Unidos perdendo cada vez mais espaço, perdendo desenvolvedor, os mercados asiáticos e europeus aí melhorando muito também com a aprovação da MiCA agora na semana passada, e Hong Kong com posições muito favoráveis. Como é que você vê? Você acha que cripto pode migrar aí para a Ásia, para a Europa, ou você acha que os Estados Unidos vai voltar atrás e vai recuperar esse market share? Assim? Então, isso é um ponto muito interessante. Particularmente, eu não acho que a gente vai resolver a questão regulatória de cripto antes do fim da gestão Biden. Quando a gente trocar a Gary Gensler, quando a gente trocar ali as principais cadeiras dos órgãos reguladores norte-americanos. Por quê? Porque essa gestão já está manchada por cripto. E essa gestão, para ela chegar e fazer um discurso pró-cripto, é muito mais difícil. É muito mais complexo. Essa queda que a gente teve recentemente no mercado, a gente tem uma boa correção. A gente estava com o mercado performando 90% do ano, a gente caiu para 60% no ano. O que foi? Foi justamente o mercado respondendo a os reguladores norte-americanos falando mal de cripto, junto com uma certa mudança da perspectiva de taxa de juros norte-americana, que todo mundo estava esperando que a gente não ia ter elevação na reunião que a gente vai ter daqui a 6 dias, e agora o mercado, todo mundo precificando 25 bips. Então, foi essa mudança esse último mês. Foi isso que jogou o mercado de cripto para baixo, naturalmente junto com um respiro do mercado. Mas eu acho que a questão regulatória é uma questão estrutural que vai definir muito do que a gente vai ver daqui para frente. Se cripto realmente vai ser uma tecnologia que vai ser adotada mainstream, o país que conseguir se posicionar e ser o berço dessa tecnologia, ele vai ter uma vantagem do ponto de vista econômico muito interessante. A Ásia já está se posicionando nesse sentido. Singapura, Hong Kong estão virando hoje 2 dos maiores hubs de cripto. Talvez se a gente fosse enumerar 3 dos grandes hubs de cripto, a gente estaria falando de Singapura, Hong Kong e Dubai. 3 hubs asiáticos. Isso é uma coisa que nas outras revoluções tecnológicas que a gente teve, a gente não viu isso. A gente sempre viu ali Vale do Silício, Estados Unidos de modo geral como aquele grande líder disso. Então, os Estados Unidos está sendo muito cobrado por isso. A gente viu evasão de capital intelectual, evasão de capital financeiro de cripto. Mas os Estados Unidos ainda é um mercado muito relevante para cripto. Se a gente pega de volume em exchange, a gente está falando de 14% do volume mundial de cripto está nos Estados Unidos. Se a gente vai olhar para Venture Capital, alguns dos nomes mais relevantes de fundos de Venture Capital estão nos Estados Unidos. Então, eu acho que, assim, os Estados Unidos ter essa ação tardia, talvez vai tornar cripto mais descentralizado do ponto de vista de hubs. Talvez a gente não vai ter só um hub concentrado nos Estados Unidos, mas a gente pode ter um hub em Singapura, um hub em Hong Kong, um hub em Dubai. Mas eu acho muito difícil a próxima gestão de governo, se ela não tem essa mancha de cripto, não fazer a seguinte conta. Pô, cara, eu regular essa cripto aqui nos Estados Unidos, a quantidade de arrecadação de imposto que eu tô fazendo é muito melhor do que eu ir contra essa tecnologia. Eu acho que essa conta vai chegar em breve, e quando ela chegar, aí a gente tem o regulador, e talvez isso seja uma das peças finais que a gente precisa no nosso mercado para a gente ter um próximo ciclo de bull market, que ele pare de ser um ciclo só dentro do universo criptonativo e ele atinja o mercado mainstream. O último ciclo, a gente começou a flertar com o mercado mainstream, mas o mercado mainstream não adotou cripto. Agora tá todo mundo mainstream correndo atrás de criar tecnologia. Os maiores bancos de investimentos do mundo estão correndo atrás de criar tecnologia de cripto. Isso no exterior, isso no Brasil. As bolsas do mundo estão se preparando para cripto, tanto no exterior quanto no Brasil. O Real World Assets já é uma realidade. A quantidade de tokenizadora de imóvel, etc., que está surgindo, a quantidade de bancos adquirindo essas tokenizadoras é impressionante. Então tudo isso já é uma realidade. Agora,
falta o cenário regulatório estar estável, para aí sim a gente ter, por exemplo, um caminho pavimentado da próxima grande aplicação de cripto não ser uma aplicação criptonativa, mas uma aplicação mainstream. E aí a gente talvez ter o bull market mais importante da história do mercado. Eu acho que tem um dilema muito grande para o regulador hoje em dia, que ele tem duas opções, né? Ele pode optar por ir por esse caminho de, pô, vou regular cripto, vou aceitar essa tecnologia aqui, não sou eu que tenho controle, vou deixar que isso rode aqui dentro do meu país, ou eu posso forçar esse cara pra fora e meter minha CBDC e tudo vai ser construído em cima da minha CBDC, né? Acho que tem esse dilema entre o controle e dar controle em troca de você ter aquele desenvolvimento de empresas, aquele desenvolvimento de indústria, etc., acontecendo dentro do seu país, né? E eu vejo isso muito claramente nos Estados Unidos. A gente tem alguns acenos em relação ao dólar digital, a gente tem alguns acenos em relação a isso, esse overview do Fed de, pô, vamos fazer uma moeda digital aqui, uma CBDC, etc. Por outro lado, eles estão muito preocupados com stablecoins, eles falam, pô, vamos fazer aqui uma regulação de stablecoin, as stablecoins que não forem lastreadas em fiat, não estiverem em bancos, a gente vai proibir aqui por 2 anos até a gente tomar outra decisão, não sei o quê. Então, acho que existe esse dilema e existe essa vontade, talvez, do Estado de não abrir mão do controle sobre como as pessoas transitam seu dinheiro, né? Porque hoje no sistema bancário, querendo ou não, vocês têm uma maneira muito fácil de exercer controle sobre o que está acontecendo, né? No sistema imaginando um mundo em que tudo vira crypto rails, né? Você tem bancos agindo sobre crypto rails, você tem etc. Tudo está acontecendo em crypto rails. Esse controle ele foge do Estado, né? Você consegue fazer as coisas sem que você tenha um controle exercido da maneira que ele é exercido hoje, né? Acho que existe esse dilema e talvez a maneira com que os reguladores ao redor do mundo vão resolver esse dilema dite muito de como essa dinâmica que você falou, né? De onde vão estar os hubs de cripto no mundo. Cara, isso é um negócio que você falou que eu acho legal, que é se realmente você afastar cripto é uma coisa benéfica para a CDBC ou é uma coisa que piora a questão da CDBC. Se a gente olha hoje no mundo, um dos países que está mais atrasado em termos de CDBC, comparando grandes economias, é os Estados Unidos. E muito disso dá pela postura que eles tiveram. Então, assim, eu acho que uma hora o discurso em si, cara, vou repelir cripto para eu ter controle, ele vai cair por terra no sentido de que, cara, se eu não tiver essa indústria dentro do meu mercado, eu não vou ter informação dessa indústria o suficiente, tecnologia o suficiente, até mesmo se eu quiser exercer o controle em cima dela. Então, acho que a gente já está chegando nesse ponto. Acho que, por exemplo, quando a gente olha para cases como Singapura, cases como a própria China, a China já entendeu isso. E é muito engraçado, porque a China veio com um discurso proibitivo de cripto, pô, cripto é proibido, cripto é proibido, cripto é proibido. Hoje, cripto ainda é proibido na China, mas o regulador chinês já está fazendo uma super vista grossa. No sentido de, quanto mais os Estados Unidos aperta para um lado, a China vai lá e fala, não, galera, tá, é proibido, mas só se esconde um pouquinho. Vamos abrir um mercado estatal de NFT aqui. Se esconde um pouquinho aqui, mas tá tudo bem. E isso é um aceno muito no sentido de, tipo, cara, as grandes economias do mundo estão virando e falando, cara, realmente, não dá pra eu desver essa tecnologia. A gente chegou no ponto que as pessoas discutem. Alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de fazer um jantar com um monte de gente no mercado tradicional de estruturas de pagamentos. Tinha um amigo de cripto, esse amigo de cripto é um diretor de uma dessas grandes empresas de infraestrutura. Ele tinha vários amigos aqui no Brasil que também trabalham, só que trabalham, sei lá, enfim, todos esses caras saíram da Swift. E hoje eles trabalham em alguns grandes bancos. E aí, cara, esses caras, numa mesa, estavam discutindo ZK Proof, prova de verificação zero. E eles não estavam discutindo do ponto de vista de roll-up, mas eles estavam discutindo a tecnologia em si. Porque mesmo para o sistema bancário tradicional, o que a gente tem em termos de blockchain, de estrutura de centralização de dados, de estrutura de compressão de dados com ZK Proof, já é algo muito valioso e é algo que vai ser adotado pelo mercado, sim ou sim. Beleza, a gente pode ter adoção de uma forma permissionada ou não permissionada, mas ela vai acontecer. Então, acho que a atitude de qualquer economia hoje no mundo de afastar cripto, ela vai acabar começando a ser revista no sentido de que, beleza, eu posso até querer travar todas as empresas para as empresas não interagirem de forma despermissionada, mas eu preciso que essas empresas estejam aqui porque senão eu não vou ter acesso a esse capital intelectual. Tem uma coisa que você falou sobre regulação aqui que me chamou bastante atenção.
principalmente no quesito Estados Unidos, né? Quando você olha para a administração e diz que esse cara não tem como mais voltar por ser uma questão política e de postura, né? É muito difícil eu ir aqui na frente falar mal pra caramba de um projeto, por exemplo, Shiba Inu, e daqui a um ano, mano, acho que um ano é muito, mas daqui a 6 meses falar, não, pessoal, virei community manager aqui no Brasil desse negócio, né? Tipo, é um gasto que você vai só manchar sua imagem, de fato, e as pessoas não vão ler aquilo da melhor maneira. E imagine isso no âmbito político, né? Ainda mais porque os reguladores eles estão servindo algum propósito específico ali, que seja do partido, que seja da administração, então eles são meio que pau-mandados ali. O Gensler é um pouco disso também, né? Então, quando você olha para essa questão, tem um cenário ainda que, na verdade, hoje, para regulação, é de contenção. A gente talvez precise que o Gensler não saia quebrando mais coisa aí e derrubando o mercado como um todo. Precisa que a Coinbase, de alguma forma, segure esse cara com uma série de tentativas aí legais, né? E não necessariamente que a gente vai virar o jogo nesse momento. A ideia talvez seja conter o estrago nesse momento agora, para talvez futuramente, depois de uma eleição, trocar essa galera todinha. É mais ou menos isso ou tem algo mais aqui? Cara, pra mim é isso, assim, eu acho que a próxima administração, ela virou a página. Uhum. Teve outros financiadores, outra estrutura de lobby, outra dinâmica. Porque, essencialmente, o que a gente estava jogando nos Estados Unidos era a cartilha da FTX. Sim. Foi o lobby que a FTX construiu, o que a FTX virou e falou, cara, não deixa uma regulação agora, cria ali regulações específicas para os players específicos e me coloca na frente. E foi o que aconteceu. FTX, ela era praticamente regulada nos Estados Unidos. Praticamente tudo que os caras fizeram, depois que a FTX teve o crash, a gente descobriu que tinha anuência da SEC. Uhum. Por isso a SEC nunca pressionou a FTX e pressionou a Binance, pressionou a Kraken, pressionou a Coinbase. Agora, beleza, a gente vai virar a página, vai ser uma outra dinâmica de lobby. Uma outra dinâmica de reguladores. E realmente, o político funciona assim. Quem deu mais dinheiro na última eleição vai ter um caminho mais facilitado. E aí, talvez, quando a gente virar a página, a gente muda essa dinâmica. E a outra questão, eu acho que, cara, você tocou num ponto essencial. E isso não é aplicado só para política, mas isso também é aplicado para analistas no mercado de cripto de modo geral. Quando você afirma uma coisa publicamente, é muito mais difícil você rever qualquer coisa. E o problema, especialmente em cripto, é que é um mercado extremamente mutável. Cara, pra mim, como Orlando, uma das maiores dificuldades de ser um analista que fala publicamente das minhas análises é a pressão que eu sofro pra mudar, se eu mudo de opinião, é muito alta. Mesmo eu mudando de opinião, sendo melhor pra, sei lá, eventualmente o meu cliente ou pro público que consome meu conteúdo. Todo mundo vai me impressionar e falar, pô, mas você não falou isso há 3 semanas atrás? Uhum. Pô, mas eu tava errado. E aí, por esses números. Mas para as pessoas é difícil. E aí acaba, eventualmente, que te força a ter um contrato, um cuidado redobrado quando você dá um call, ou quando você dá um determinado posicionamento. Mas mais do que isso, também te dificulta para você pegar e falar, pô, cara, talvez não seja aqui. E aí, naturalmente, vai muito do como você vai educar o público, etc. Isso acontece na política, isso acontece na parte de investimentos. E até talvez esse seja um dos maiores pontos. Sempre quando as pessoas me perguntam sobre research, sobre tudo, acho que até foi uma conversa, eu já tive uma vez essa conversa com o André, foi, cara, todo relatório que eu leio, todo call que eu escuto, todo vídeo que eu assisto, eu penso, qual que é o viés desse cara e o que esse cara já se comprometeu antes? Isso é verdade. Porque vai ter viés. Teve. Cara, a gente uma vez falou sobre Glassnode, eu falei, eu e o André, a gente brincou, cara, eu nunca vi um relatório da Glassnode que não tivesse falando de alta do mercado. Seja curto, médio ou longo prazo. Mas todo relatório do Glassnode vai terminar, o mercado irá subir. Uhum. Por quê? Porque a Glassnode depende de você comprar dados e você tá acreditando no bull market. Então, cara, quando você vai ler a newsletter, a semana do Glassnode, que é uma newsletter incrível, entenda, esse cara tem o viés de falar aquilo. Quando você vai ler o relatório da A16Z, pô, eu achei muito engraçado. O relatório que eles falaram dos Golden Years, que eles chamaram de cripto, foi um relatório antes deles lançarem o maior fundo da história deles. Tem um motivo, cara, pra a A16Z falar que agora é o Golden Year, que essa é a tese dele de cripto, fazer um puta marketing durante um mês disso e depois lançar o fundo. Então a gente também tem que ter esse cuidado, até mesmo no nosso ponto de vista de análise. Essa sempre foi uma das coisas que eu mais prezei. E aí, pra mim, isso também eu teria esse cuidado quando a gente olha pro cenário regulador norte-americano. Tenha cuidado em interpretar que, pô, Estados Unidos é contra cripto. Não. A gestão atual, com esse recorte e com que eles se mancharam com cripto, precisam ter uma postura contra o mercado cripto. Isso é um fato. Agora, isso pode mudar muito rápido por um ano e um pouco de capital na mão dos políticos certos no lobby norte-americano.
quer falar alguma coisa? Posso continuar aqui. Cara, não, quero só perguntar agora, não que isso influencie, né, em cripto globalmente, mas como é que você está vendo a situação no Brasil, né? Porque se nos Estados Unidos a gente vê que uma situação bem ruim, mas que pode ter uma perspectiva de melhora, né, principalmente com republicanos e tudo, você acha que aqui a gente pode ter uma perspectiva de piora, né, em termos de, ó, a gente tem um Banco Central que, na figura do Campos Neto, relativamente alinhado com cripto, um cara que entende, que fomenta isso, né, tem o projeto do Lift também, o projeto do Real Digital. Como é que isso pode evoluir aqui no Brasil, né? Não em termos de preço para afetar o impacto no mercado de modo geral, mas os próprios builders daqui, né? A gente participa de conferências, a gente tem novos projetos aqui. Como é que você acha que isso vai evoluir nos próximos anos? Tá, cara, eu acho que vou dividir em duas coisas. Primeiro, o cenário corporativo, empresas consolidadas, e depois o ecossistema de builders de cripto, especificamente. Cenário de empresas corporativas consolidadas, cara, eu acho que o mercado cripto brasileiro é um dos melhores mercados do mundo para você construir negócios aqui de cripto. Por quê? Porque você tem uma população que ela necessita disso, porque a nossa população ela não sabe investir em renda variável, e para nossa população é muito mais fácil ela comprar Bitcoin, que é tipo um call muito claro, específico e simples, do que ela ir para a bolsa, que ela não faz ideia de tem, sei lá, trocentas mil empresas listadas e ela não quer comprar as maiores, ela não quer comprar Vale, Petrobras, porque ela não acredita no governo. Então, tipo, tem esse fator população, mercado, e tem o fator regulatório. Cara, o Brasil ele tem uma regulação muito tranquila de cripto. A gente lançou muito mais ETF de spot, de cripto e de diversas criptos diferentes do que praticamente todos os lugares do mundo. Tipo assim, quando a gente fala de regulação em tokenização, quando a gente fala até mesmo da capacidade do nosso mercado de, por exemplo, interagir com QR Code. Pô, cara, Pix é um fenômeno global. Se você ler qualquer relatório do BIS, que analisa Central Bank Digital Currency, o Brasil é uma referência. O Pix é uma referência no mundo. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o Brasil é muito interessante. Então, para uma grande empresa, e até mesmo para, eventualmente, a gente ver um cenário mais aquecido de fusões e aquisições de grandes bancos comprando grandes marcas de cripto, eu acho que o Brasil é extremamente plausível e grandes marcas do exterior tentando entrar no Brasil novamente. Eu acho que são dois cenários muito plausíveis. E eu acho que isso tende a continuar. A gente teve essa regulação tão permissiva. Se a gente não mudar muito as cadeiras desse jogo, acho que a gente tende a continuar isso. Até porque não são necessariamente os nossos legisladores que estão fazendo as regras. São ali instituições reguladoras que estão tomando meio que a frente e passando as coisas, evoluindo as coisas, enquanto a legislação ainda não está pronta em cripto no Brasil. Quando eu falo do cenário de builders, eu acho que a gente teve um amadurecimento muito interessante nos últimos 2 anos de builders de cripto. Os grandes desenvolvedores de cripto brasileiros, eles não estão em projetos brasileiros, eles não estão no ecossistema brasileiro. Uhum. É uma experiência muito louca, mas você está numa conferência no exterior, você vai conversar com um builder, você eventualmente descobre que o cara é brasileiro, ele compõe ali time de um dos maiores projetos do mundo, ele foi um dos caras que teve um dos papéis mais primordiais naquele projeto, e ninguém faz ideia do Brasil que ele existe. Cara, só dando alguns exemplos. Grande parte do time da Polygons e KVM é brasileiro. Parte do time da Aztec é brasileiro. Parte do time da Starknet é brasileiro. A Balancer foi fundada por um brasileiro. Ethereum Name Service foi fundado por um brasileiro. O desenho de produto do SDC foi feito por um brasileiro. E ninguém sabe disso. Eu sabia de 3 aí que você falou só. Por quê? Porque, cara, os grandes desenvolvedores, as pessoas realmente que estavam à frente de grande parte dessa questão do Brasil, elas saíram. Só dando outro exemplo, cara, a terceira maior mineradora, um dos VPs é brasileiro. Então, tipo, só pra dar, cara, exemplos práticos, pessoas que eu conheci. E eu achei muito louco, eu falei, caralho, um brasileiro coordena uma empresa que controla 1,5% da hash rate do Bitcoin. Sim, eu falei, caraca, não fazia ideia. E é maneiro isso, né? Mas agora, quando a gente fala pra cena de desenvolvimento de coisas no Brasil, a gente nunca tinha tido essa cultura. Acho que essa cultura começou faz 1 ano e meio. Eu participei do primeiro hackathon do Ethereum Brasil. Desde então participei de 3 hackathons. E pra mim foi muito louco a evolução, em termos de pitch, em termos de projeto, em termos de estrutura, que aconteceu ao longo desse 1 ano e meio. Em termos de hackathon, em termos de realmente a gente começar a construir o primeiro ecossistema. Foi a primeira vez, eu acho que esse último 1 ano e pouco, que eu conversei com VCs que eles estão tentando realmente entender cripto e criar teses específicas de cripto, não colocar cripto como se fosse um saquinho, que é muito diferente do VC do exterior. Foi a primeira vez que eu comecei a ver fundos brasileiros querendo se tornar especialistas em venture, em projetos early stage de cripto e começar a ter essa distinção. Então, eu acho que agora que a gente está começando a criar o primeiro ecossistema para a gente ter projetos genuinamente de builders 100% brasileiros.
e parar só de exportar cérebros do Brasil. Então, seriam essas duas distinções que eu faria. Cara, é interessante você comentar sobre essa questão dos builders aqui locais, né? E principalmente dessa nova toada de como que vai acontecer esses ciclos, porque se tem uma coisa que fez com que empreendedores, não brasileiros, mas também brasileiros, viessem de fora para o Brasil para tentar alguma coisa relacionada, por exemplo, à fintech, foi um marco legal que o próprio Banco Central fez lá atrás. Se você pegar a história da Acreditas, o cara fala assim, cara, eu vim para cá porque eu li esse negócio, e, pô, pronto, agora eu tenho segurança jurídica para fazer o que eu quero e vou migrar, vou mudar para o Brasil e vou fazer esse projeto que eu tenho experiência em fazer isso, né? E acho que é engraçado ver que diferente dos Estados Unidos, que talvez os caras estão lá tentando catar cavaco e entender, e não entender, mas tipo, ser austero a ponto de basicamente querer proibir tudo, aqui você tem um regulador que não deveria estar à frente da inovação, e acho que talvez não esteja mesmo, porque é impossível fazer isso, mas ele tá ali, não tá muito atrás, sabe? Geralmente você tem um regulador que, cara, o cara cata cavaco durante anos para criar uma coisa que meio que já é aceita, só botou no papel escrito, e aqui não. O regulador ele tem a predisposição de tentar fazer alguma coisa. Até a legislação que passou recentemente, ela tem poucos tópicos ali, mas na verdade o interessante é que ela delega para quem deve fazer de fato isso. Cara, Banco Central, daqui a 180 dias, me fala o que tem que ter nesse mercado aqui e como que ele deve funcionar do seu ponto de vista e o que você deveria cuidar. CVM, mesma coisa. Então, você delega para quem realmente sabe arbitrar sobre isso e não tenta fazer uma legislação muito fechada, assim. E quanto a esse insight do Brasil, né, se destacar, acho que teve um relatório da VanEck que falou um pouco nessa visão. E a outra coisa que eu queria destacar é que essas não unanimidades, né, do tipo, putz, o Brasil, a gente vê isso com uma boa qualidade, eu vejo um ou outro papo de gringo gostando bastante da legislação local, mas ainda não é uma unanimidade como, por exemplo, o Obama chegando numa conferência do G20, olhando para o Lula e falando que ele é o cara. Ainda não é essa unanimidade, e acho que a Times que fez uma capa do Cristo decolando, e depois uma outra capa do Cristo derrubando todinho. E essa não unanimidade é o que me dá um pouco mais de, talvez, segurança de que a gente tem um caminho muito proveitoso para o crescimento do Brasil nessa área em específico. Mas e fiz esse preâmbulo gigantesco só para entender a sua visão sobre time disso. Porque uma coisa é ter esses empreendedores ou desenvolvedores que estão lá fora, que ainda não fizeram essa leva de primeiros milionários criptos brasileiros que podem vir para cá, ou seja, esse ciclo ele não ainda entrou numa fase de retroalimentação, mas esses caras estão desenvolvendo, ninguém sabe que eles estão desenvolvendo essas coisas lá fora, e quanto tempo a gente está de ter um ecossistema minimamente não, mas assim, viável a ponto da gente ter esse tipo de inovação, que são coisas que acontecem lá fora e passam a acontecer no Brasil, seja por copycat, tipo, vi uma coisa acontecendo lá fora e vou fazer isso aqui no Brasil, seja por inovação real, assim, acho que um dos casos, depois de várias fintechs tentarem, o Nubank é um caso maravilhoso por isso, é um cara que encontrou uma deficiência no Brasil, usou várias tecnologias e criou um banco gigantesco com o objetivo de atender um nicho específico que também é igualmente gigantesco. Cara, posso ser sincero nesse aspecto? Uhum. Eu não acredito que, em grande parte, especialmente tudo que a gente utilizar blockchain, em termos de aplicação, a gente vai ter essa distinção entre cenário nacional, regional, para cenário global. Uma das coisas que eu sempre me incomodava como analista, alguns meses atrás, especialmente no bull market, era que começou a pipocar um monte de projeto brasileiro. Todo mundo falava, pô, o que você acha desse projeto aqui, brasileiro? Pô, comunidade brasileira. Pô, qual que é o melhor projeto brasileiro? Eu ficava, cara, cripto não tem nacionalidade. Tipo assim, um dos projetos que eu mais conheço, que é todo fundado por brasileiros, que está desenvolvido, tem grandes investidores ali por trás, é a Pods Finance. Praticamente ninguém do Brasil sabe que esse projeto existe e que esse projeto é brasileiro. E, cara, é um projeto brasileiro com desenvolvedores extremamente competentes, que estão ali desde o início do mercado, que, pô, foram um destaque, sei lá, no maior hackathon da Ethereum com o EtherDev em 2019. Então, tipo assim, eu acho que o cara que empreende em cripto, especificamente olhando para blockchain, ele tem um desafio muito louco que ele compete com todo mundo. Literalmente. É tipo, uma vez eu tava assistindo um podcast, eu esqueci a empresa brasileira que fez isso, mas eu sei que é uma empresa de software, que o cara nasceu com a empresa, com a cabeça dela ser global. Hoje é uma das maiores empresas de software do mundo, eu esqueci realmente o nome dela. Mas ele falou que ele teve esse insight um dia que ele tava conversando com um empreendedor de Israel. E aí ele falou, cara, o mercado de startups de Israel, ele é completamente diferente do mercado de startups do Brasil. Por quê? Porque o mercado de startups do Brasil, as pessoas olham pro exterior,
copiam uma parada do exterior e falam, cara, por conta de questão logística, questão regulatória, questão barreira linguística, barreira cultural, o gringo ele não vai conseguir entrar no Brasil e não vai conseguir fazer as paradas que eu faço. Então, se eu copiar o que o gringo faz, só que eu conseguir dar umas mudadinhas assim, que vão se adequar para o Brasil, isso explode. E muitas das grandes empresas, os grandes unicórnios do Brasil são isso. Agora, em Israel não, porque em Israel você tem uma população minúscula, num país que ele está cercado por uma porrada de outros países que são declaradamente inimigos dele. Uhum. Então, cara, não tem como esse cara viver existindo no mercado de Israel. Então ele vai precisar migrar para o mercado europeu e para o mercado americano. Então, o cara que empreende em Israel, ele já empreende em Israel pensando como eu vou competir com os Estados Unidos e como eu vou competir com as empresas na Europa. Então, como eu vou criar realmente uma empresa que vai ser global nesse aspecto. Eu acho que para desenvolver em protocolos de cripto, a gente tem que pensar sempre assim. Quando eu olho para tese de investimento, quando eu penso, como eu vou montar meu portfólio, eu não olho, cara, aonde que esse projeto está sendo fundado? Não, eu olho, cara, esse projeto ele está competindo com todo mundo, porque a blockchain é uma questão global. Se eu fosse um analista agora de empresas de cripto, beleza, eu acho que tem algumas questões ali, só quando a gente fala de exchange, quando a gente fala de casa de research, quando a gente fala, talvez de tokenização, que a gente ainda vai ter essa cena mais nacional, porque aí vai ter algumas barreiras linguísticas, culturais, que fazem poder existir essa distinção. Agora, quando eu analiso o protocolo em específico, cara, eu não tô nem aí da onde que ele tá vindo. Eu tô aí, beleza, esse time é bom tecnologicamente, esse time tá bem estruturado, cara, esse time tá sabendo dialogar com a comunidade. Eu não quero um protocolo que ele tenha uma comunidade gigantesca na Índia ou nos Estados Unidos. Eu quero um protocolo que ele saiba dialogar com todos os criptonativos que estão no mundo. Mas nesse caso, só uma pergunta aqui, porque me interessa muito essa questão. Beleza, você está falando dos protocolos de maneira descentralizada, sei lá, vou pensar em DeFi, vamos só pegar o tema específico aqui de DeFi. Só que você precisa de alguma forma dessa integração desse cara com não os cryptonatives, porque o cara que está usando o DeFi, para mim, é a definição clássica do cryptonative. O cara abriu a MetaMask para mim, ele já avançou muito, assim, não tem como, assim, porque eu não vou, sei lá, eu conheço várias pessoas que investem em cripto e não tem MetaMask. Então, assim, esse cara ultrapassou uma barreira gigantesca para usar aquilo. Então, se eu tivesse que botar um label, seria esse cara. E esse cara mexe com DeFi. Se você está pensando em potencializar a infraestrutura que existe de DeFi, até pegando a visão do Ethereum, de que ninguém vai usar o protocolo principal, as pessoas vão usar as segundas camadas, você vai ter uma outra segunda camada no mundo que vai conectar esse usuário final, que seria o cara que vai usar cripto sem saber que está usando cripto, usar blockchain sem saber que está usando blockchain, e aí você teria oportunidade para essa regionalização. A pergunta é, onde que está o maior mercado, assim, no sentido de, eu sou empreendedor, eu quero ser empresa de software brasileira. Eu vou para o DeFi acessar a infraestrutura ou eu quero entender o meu cliente? Que é aquele papo que a gente teve de, eu acho que tem 2 modelos de negócio no mundo cripto. Ou você faz infra ou você onboarda pessoas. Ou você tem um cliente ou você tem a infra, né? E aí, qual que é a sua visão sobre isso? Assim, onde que tá a oportunidade do ponto de vista de empreendedor? Se está em onboardar as pessoas na ponta, porque aí eu preciso de regionalização, acho que vai fazer total sentido isso, ou não, a infraestrutura ainda é uma coisa que a gente precisa avançar muito, e por precisarmos avançar muito, a gente tem oportunidade maior aí. Cara, eu acho que o próximo grande modelo de negócio de cripto, ele tá em você conseguir juntar os dois. Que é o seguinte, você ter uma empresa que faz o onboarding, por exemplo, vamos lá, vamos pegar o mercado Bitcoin. Cara, o mercado Bitcoin é uma empresa que faz onboarding de cripto, não é uma empresa de infraestrutura. É uma empresa que, beleza, a gente tá aqui, por exemplo, educando as pessoas, conversando, falando sobre cripto, criando essa necessidade. A pessoa, ela não vai sair desse podcast aqui, provavelmente abrir uma MetaMask. Ela vai sair desse podcast aqui, primeiro abrir a conta no mercado Bitcoin, aprender como usa, tudo mais. Se ela evoluir muito na curva, ela vai falar, tá bom, vou pedir meu primeiro saco no mercado Bitcoin e mandar para a primeira MetaMask, para aí eu começar a usar o Uniswap. E depois, talvez, eu vou voltar ainda para o mercado Bitcoin para fazer meu off-ramp, porque eu não tenho uma forma de fazer o off-ramp via blockchain. Vai ser mais ou menos esse o ciclo que a gente tá pensando. Cara, pra mim, a próxima geração vai ser uma geração da hora que uma empresa, tipo o mercado Bitcoin, olhar e falar, talvez não faça sentido eu ter o custo de custódia, talvez não faça sentido ter o custo de liquidação dessas questões. O país que eu estou, ele já tem um ambiente regulatório que tá tudo bem eu acessar uma blockchain permissionada ou semi-permissionada, e agora eu vou direcionar todo esse custo de infraestrutura, vou reduzir ele significativamente utilizando a estrutura da blockchain e poder alavancar e direcionar todo o meu capital para expandir o onboarding.
e pensar em soluções que dialoguem além do criptonativo, que quer ter acesso a cripto, e começar a criar, por exemplo, produtos de tokenização, começar a olhar para o mercado nacional e falar, pô, cara, esses ativos aqui não têm liquidez, e agora eu vou tokenizar, vou levar para minha plataforma, vou começar a distribuir isso. Eu acho que o próximo grande clique, se esse mercado se tornar mainstream, eu falo isso de cripto porque pra mim eu ainda não é uma certeza, cara. Falo de cripto, pô, cripto é minha vida hoje do ponto de vista de carreira, mas eu não tenho certeza que esse mercado vai se tornar mainstream. Eu acho que a gente ainda não resolveu o maior problema de cripto. Eu achei engraçado isso, porque todo mundo me pergunta, pô, qual que é o maior problema de cripto? A escalabilidade, a infraestrutura, a regulação. Cara, o maior problema de cripto é você criar uma solução real para pessoas reais. Isso ainda não existe. Cripto ainda não conseguiu fazer isso. Todas as grandes soluções que a gente tem hoje no mercado de cripto são soluções de criptonativos para criptonativos. As maiores coleções de cripto, Bored Ape, Captains, são soluções para criptonativos. Os maiores dApps de cripto, Aave e Uniswap, são soluções para criptonativos. Ainda vai chegar o momento que a gente vai superar isso e que talvez ou esses dApps vão se adaptar ou a gente vai ter novas soluções nisso. E eu acho que esse clique é o ponto disso. E aí talvez vai ser um player centralizado, pegar, absorver e falar, pô, cara, beleza, eu vou fazer o processo de onboarding, vou otimizar minha infra via cripto, porque agora a regulação permite fazer isso, ou vai ser um dApp, uma estrutura completamente diferente. Mas pra mim essa talvez seja uma das minhas maiores teses pro próximo ciclo. Então vamos E- construir isso aí. Desculpa. Cara, eu acredito que talvez essa curva de aprendizado não seja tão vertical quanto vocês estão fazendo passar, assim. Obviamente que pra mim eu tenho um viés cabuloso, porque, pô, sou capitão nativo. Só que eu acho que, até do ponto de vista de alguém que já viu isso acontecer com amigos meus, por exemplo, teve muitos amigos meus que começaram a entrar em cripto por causa de GameFi, amigos que nunca investiram em cripto e que eu conheci na vida e não por causa de cripto, tipo, sei lá, amigos da escola, etc. Que começaram a usar MetaMask, etc., infraestrutura de cripto para poder jogar um jogo X ou um jogo Y e etc. Então, eu acho que existe muito. Acho que a barreira de UX ela não é tão grande quanto as pessoas pensam que ela é. E é uma coisa que talvez a gente passou num ciclo passado de inovação, que foi o ciclo da internet, em que para as pessoas utilizar o computador lá atrás era uma coisa muito difícil. Você tinha a ideia de usar um computador como algo muito mais como uma ferramenta de trabalho ou algo para um cientista, para alguém que mexe com números diretamente, do que para alguém na sua vida comum, sei lá, usar para diversão ou coisa do tipo. E essas coisas começaram a melhorar a partir dali com talvez a lei de Moore, que barateou muito você ter computadores e etc. E muito também por causa da ideia de as pessoas acharem muito mais utilidade naquilo daqui para frente, né? Tipo, você tinha ciclos sei lá, vou criar um primeiro browser, etc. Enfim. Eu acho que talvez seja uma questão de tempo para isso de fato engrenar do que uma questão de, pô, a gente precisa criar uma solução XYZ que soluciona isso aqui hoje do jeito que ele é. Eu acho que as pessoas, elas com o tempo se acostumam com a ideia de cripto. E isso é muito normal, assim, ó. Eu tenho amigos que por causa desse ciclo de GameFi, viraram usuários de DeFi. Hoje eles fazem trocas no swap pô, quando eles começaram a jogar, eles não sabiam nem o que era o Bitcoin. Eu acho que quando a gente começar a ter essa necessidade de usar cripto no dia a dia para você fazer alguma coisa, tipo, eu quero jogar, ou eu quero participar da rede social X, ou eu quero, enfim, utilizar tal serviço, isso vai acontecer de forma natural. Tanto como, sei lá, eu aprendi a usar o Uber porque eu tenho necessidade de me locomover, ou aprendi a usar o iFood porque é muito mais fácil do que ligar pro restaurante ou coisa do tipo. Eu tenho um adendo sobre isso especificamente, assim, eu acho que é mais uma questão de, talvez de ver números e bater, assim, acho que nossos N's, né, as nossas amostras são muito viciadas para tentar traçar isso, eu tendo a concordar que acaba sendo muito complicado, principalmente vendo, sei lá, minha mãe tem um iPhone, ela conversa via WhatsApp, ela usa cartão de crédito, mas ela não usa cripto, né? Então, diretamente. Minha irmã que cuida dos investimentos dela de cripto. Então, acho que tem uma discrepância muito grande. A ressalva que eu faço, assim, consideramos todos nós usuários, né, ou internet natives, assim, ou não. O mundo onde a gente vive, eu considero isso. Minha mãe acessa a internet quase que
A internet é onipresente na vida dela? É. Talvez para um cara que mora no interior do Maranhão não seja isso onipresente, ainda apesar de discordar, porque com 3G no mundo você tem essa possibilidade de ter uma internet onipresente. A todo momento você está imerso naquilo. É uma pergunta para mim válida para tentar entender essa discrepância entre o usuário de internet e esse cryptonative que a gente está falando aqui agora. Mas o principal para mim aqui é só uma questão de que essa infraestrutura que a gente está pensando em construir junto com essa user experience vai atingir esse usuário de que forma, né? Porque quando a gente fala de criptogames, existe uma necessidade ali. Só que além da necessidade que eu digo eu tô vendo um cara ganhando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro também. Tô vendo um amigo fazer, eu quero fazer. Eu nem sei como funciona, mas como tá todo mundo fazendo, eu confio. O cartão de crédito é isso. Cara, não se você pensar que você vai pegar um negócio, passar na maquininha, digitar sua senha, confiar que sua senha o cara não vai roubar, que ele não vai clonar, que ele não vai nada, é simplesmente essa percepção de que todo mundo faz. Então talvez esse seja aqui não tem ninguém porque não tem ninguém, né? O problema do ovo e da galinha. E você precisa quebrar esse ciclo. No caso da maquininha especificamente, o cara ele passou a receber, você passou a incentivar tanto o usuário para ter o cartão, com qualquer outras perspectivas, né? Do tipo, cara, se eu vou te dar um crédito. Pô, quem não quer crédito, né? Tipo, eu pago tudo em dinheiro e agora não preciso andar com dinheiro na rua, ou seja, não vou ser roubado, porque o cartão de crédito não, pelo menos quando lançou, não era tão fácil de você roubar o dinheiro das pessoas por meio daquele negócio que ninguém sabia como operar aquilo. E a outra pro usuário também é que eu vou te dar um crédito. Ao invés de você pagar nesse mês, você paga no próximo. Você pode dividir e por aí vai. Então, um benefício claro pro usuário, que eu entrego para ele. E o cara da loja, ele se adapta àquilo e passa a se adaptar mais recorrentemente, né? Sim, cara, eu acho que a grande questão de cripto não é necessariamente o UX em si. Tipo, é fácil ou é difícil usar MetaMask? Pra mim, o grande ponto pra cripto se tornar mainstream é o produto que você consome ali dentro não ter a ver com cripto. Vou dar um exemplo. Talvez eu vou me complicar agora, porque era o texto que eu vou utilizar. Não, mas é ótimo que seja... Mas tem um texto, cara, que pra mim é um dos melhores, um dos textos que mais mudou a minha perspectiva como analista de tecnologia. É um texto do Mark Andrews chamado Bubbles in My Mind. Esse texto é uma entrevista que ele respondeu em 2007, que ele recebeu o seguinte questionamento. Cara, você estava na crise das .coms, 1999 a 2001. Por que agora 2008 é diferente? 2007, 2008 é diferente. Ele recebeu exatamente esse questionamento. É muito engraçado. Pensa, os caras olharam e falaram, velho, por que o Facebook não é igual a maior parte das empresas da .com que quebraram? Por que a Amazon não é igual a maior parte das empresas da .com que quebraram? Ele recebeu esse questionamento. Ele olhou e falou, porque esse foi o primeiro ano em que na internet a gente vendeu mais roupas do que hardwares e softwares para computadores. O que ele queria dizer com isso? O cara que consumia na internet até 2006, majoritariamente, era o cara que estava consumindo para retroalimentar aquela estrutura de cripto. É a mesma coisa. Quando eu vou lá e consumo um serviço da Uniswap, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma cripto minha e trocando para outra cripto minha. Então eu estou retroalimentando o meu mercado. Quando eu pego um empréstimo na Aave, eu não estou pegando um empréstimo na Aave para sanar uma dívida no mundo real. Eu estou pegando um empréstimo na Aave para fazer alguma estrutura de alavancagem, alguma estrutura mais complexa dentro do próprio DeFi. Quando eu estou comprando Bored Ape, eu não estou comprando Bored Ape para, sei lá, ir na loja da Porsche acessar o meu Porsche. Não, estou comprando Bored Ape para eu ter uma terra no metaverso, para ter uma experiência ainda mais criptonativa. E para eu pegar e virar para uma galera criptonativa que vai entender o que é aquele macaco e falar, caralho, esse cara é rico. E provavelmente ele é foda, ele é inteligente se ele comprou antes. Basicamente, mas é um diálogo muito específico. Sim. Tipo, se eu chegar aqui pra vocês e falar, ô galera, comprei um Bored Ape, todo mundo aqui vai saber. Chegar na sede na Natal e falar, galera, olha esse macaquinho aqui que eu comprei, todo mundo vai olhar e falar, pô, e aí, cara, você gastou o quê? R$5? Pô, um bagulho feio, né, velho? Pô, não tinha um cara melhor pra fazer a parada pra você? Por quê? Porque, naturalmente, é a questão cultural. O meu consumo, ele tá sendo o meu consumo direcionado pra cripto, quando eu compro um Bored Ape. E pra mim, eu acho que essa é a grande questão. Quando que eu acho que cripto vai se tornar mainstream? Não necessariamente quando os produtos forem as coisas mais fáceis do mundo. A MetaMask pode ser a coisa mais fácil do mundo. Se você não usar a MetaMask para consumir uma coisa do mundo real e que interaja de fato com tudo que o mainstream precisa, as necessidades que o mainstream precisa, para mim cripto ainda não vai ter chegado no ponto de mainstream. Por isso que quando eu vejo, por exemplo, real world assets, brilha muito o olho. O dia que a Aave começou o primeiro mercado de real world assets, eu falei, caralho, que coisa incrível. Os caras tinham, tipo, sei lá, botado $100 mil na blockchain. Mas por que era incrível? Porque foi a primeira vez na história que existiu uma empresa de crédito de cripto aceitando ativos do mundo real. Então foi a primeira vez na história que DeFi não poderia ser o seu tamanho máximo do tamanho do mercado de cripto.
mas sim o seu tamanho máximo da economia mundial. Porque foi a primeira vez na história que a gente poderia ter acesso à economia mundial. E antes a gente só tinha restrição a cripto. Então, para mim, esse é o estalo do mainstream. Vai ser o dia que a gente, por exemplo, usar NFT como token get. E a Black Tag entender, cara, é muito mais barato eu gerar um NFT, QR Code em blockchain, pro cara bater ali pra mim, do que eu ficar gerando o QR Code e armazenar num servidor centralizado que pode dar pau, que pode dar problema. Vai ser o dia que, sei lá, a gente vai pegar e falar, velho, vamos fazer metrificação de supply chain em blockchain. Você, chutando aqui exemplos. Vai ser o dia que a gente virar e falar, pô, cara, é muito mais fácil a gente ter um sistema financeiro em que a tokenização de todos os imóveis do Brasil sejam feitos em blockchain, porque o cara de Dubai vai poder comprar. E ele não vai precisar converter a moeda dele. Ele vai fazer talvez uma conversão e não diversas. E aí, por isso, ao invés de eu pagar 1% ao ano no fundo que ele está comprando, ele vai receber 2%. Porque eu reduzi meu custo operacional nisso e eu tô ganhando mais e o cara de Dubai tá ganhando mais. Eu acho que no momento que a gente consumir dessa forma cripto, a gente muda o jogo. Pô, cara, maravilha. A gente Eu acho que poderia- os esqueletos disso, eles estão Eles- eles estão aqui já. Eles existem. Eles existem pra caramba. Definitivamente, se a gente pensar do ponto de vista de prova de conceito, Uhum. cripto faz sentido. Agora a questão é, a gente realmente dá esse plug e esse estalo, entendeu? Eu tava hoje mais cedo num podcast com o Casta, e aí ele zoou uma parada que eu achei muito engraçada, que ele virou e falou, cara, quando a gente criou a prensa e começou a imprimir livro na Idade Média, a gente mudou literalmente um paradigma histórico da humanidade que era, tipo, o Estado igreja pro Estado laico. E aí ele virou e falou, mas quando o cara tava fazendo na prensa, não tinha cinco camponeses lá da Idade Média olhando, putz, isso daqui vai acabar com o Estado igreja, agora é o fim. Agora a gente mudou o paradigma. Ele falou, sim. mas cara, você fala, pô, realmente. Quando a gente olha pra cripto, e, pô, eu tô usando totalmente o exemplo do Casta aqui, tá? Eu tô roubando. A gente O gosta de que pessoas que roubam ideias. A gente fala que aqui ele muito falou. que as ideias originais são muito caras mentalmente de São produzir. caras pra caramba. Essa daí eu tô roubando totalmente do Casta. Mas, quando a gente olha pra cripto, por exemplo, sei lá, se a solução final de cripto for a gente criar um sistema descentralizado de registro de dados, que essencialmente a gente talvez resolva o problema da verdade, a gente vai ter a verdade de forma descentralizada e permissionada. E hoje uma das maiores crises da nossa geração é a confiança. Cara, a gente ainda não tem a capacidade de olhar todo mundo aqui e falar, puta, isso daqui vai dar um clique e esse vai ser o mercado que vai formar a próxima geração de multibilionários do mundo e as próximas grandes empresas do mundo. Igual os computadores formaram, igual as .coms formaram, igual os mobiles formaram. Pois se você pegar a lista dos maiores, os caras mais ricos do mundo, os caras que enriqueceram, self-made, eles vieram desses três vertentes. E provavelmente, se cripto se tornar tão revolucionário quanto, a próxima lista vai ser, pô, cripto. Talvez hoje, se eu fosse apostar em duas coisas que vão mudar a história da minha geração, seria blockchain, por conta de descentralizar a verdade, e AI, por conta de ser um condensador de pegar um monte de informação e transformar em algo aplicável. Que a gente tem uma puta dificuldade também hoje. Não, já era no SBF aí. Debutou na lista. Pena que saiu muito rápido, né? Bom, cara, muito bom esse papo. Acho que toda vez que a gente entra nessas ideias que são insights que a gente tira de cripto, mas acabam extrapolando esse ambiente para a gente entender tanto o que já passou, quanto também entender do passado que pode vir para o futuro, é bem interessante. Mas a gente está chegando ao final e como você já sabe aqui, a gente tem a nossa mineração da semana, que é uma sugestão sua aí, que eu, se eu não me engano, você já pincelou sobre ela aqui, mas vou dar essa colher de chá, mesmo você falando, pode usar ela, explica aí pro pessoal o que que é. Não, cara, eu gosto, assim, particularmente uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estudo tecnologia beleza, a gente viu tudo acontecer em Web 2. Então por que não voltar na época que o Web 2 era uma dúvida? Então, um cara que eu gosto muito dos textos é o Mark Anderson, que é um dos founders da A16Z. Eu acho que é o principal hoje, o sócio majoritário da A16Z. E existe se você pesquisar The Guy of, o guia de startups do Mark Anderson, jogar isso em inglês no Google, você vai achar um compilado de umas 200, 300 páginas de todos os textos antigos relevantes dele sobre tecnologia. Entre esses textos, um dos textos tem uma ref, que é esse texto do Bubbles in My Mind, que ele explica por que ele acreditava que o Web 2 não seria uma bolha. Então, se eu posso recomendar alguma coisa, cara, esses textos, cara, não mudaram só a minha visão de cripto, mas mudaram a minha visão como empreendedor no mundo tech. É isso. Se eu posso fazer uma recomendação agora do ponto de vista mais de vida, mais filosófica, aí foi, pra mim, o melhor livro que eu li nos últimos 5 meses, que foi O Mito de Sísifo, do Camus. Do Alberto Camus.
Ah, mas aí esse já é filosófico, não tem nada a ver com... Esse não vai te deixar rico, vai te dar, sei lá, mais sentido na vida pra você conseguir trabalhar mais e ficar rico. Aí o outro do Mark Andrews aí já é mais sobre te deixar rico mesmo. Maravilha. Pô, o Anderson, ele é muito, muito bom, cara. E eu acho engraçado que você fala dele e na minha cabeça vem a imagem do Charlie Brown, porque o Icore O queria usar no íconezinho, né, do Twitter. Twitter, né? Eu não lembro da face dele, mas eu lembro do Charlie Brown na minha cabeça. Fico pensando, A carinha caraca, dele. o Charlie Brown fundou a internet. Que cara bom. Boa, maravilha. Bom, queria primeiro agradecer você, Orlando, por ter aceito o convite. Muito bom estar aqui e discutir essas coisas aqui. Acho que sempre é um papo muito profundo e com vários insights que a gente tira aqui, não só uma conversa que é bom para o nosso ouvinte. Também obrigado aí, Luca. Obrigado, Rony, aí, direto de BH. E obrigado você que ficou aqui até o final. Não esquece de dar o joinha, de seguir o canal do Mercado Bitcoin e também enviar para o seu amigo aí que quer aprender um pouco mais, tanto sobre internet, sobre para onde vai esse mundo cripto. E se ele souber para onde vai, conta pra gente. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.